Igreja para paz do Senhor. Amém. Nessa noite eu vou trazer a palavra, como Deus escolheu. E é a minha primeira vez. Eu confesso aos irmãos que eu não estou muito acostumado com isso, mas Deus chamou, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu tinha escolhido um tema, tinha estudado um tema, só que quando eu entrei, começou o culto, Deus falou do meu coração de uma outra forma. Aleluia! E não era o que eu tinha estudado. Então, vamos ver o que Deus faz, né? Glória a Deus! Aleluia! Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Glória a Santo, 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 Santo. Glória a Deus. Pode pegar. Aleluia. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia. Marcos, capítulo 25. Glória, glória, glória a Deus! Aleluia. Marcos. Aqui Marcos, capítulo 5, verso 25. É a primeira vez. Glória a Deus, aleluia. Eu vou começar a timidez. Aleluia. Bom, o tema desse capítulo diz a cura da mulher enferma. Glória a Deus. Aleluia. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Glória a Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Oh, glória. Vá-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Bom, eu não tinha estudado isso, mas eu já ouvi muito sobre essa passagem. Amém. E o que eu vim a entender aqui é que uma mulher, né, que sofria há 12 anos de uma hemorragia, ela queria ser curada. E
por ter passado na mão de vários médicos, né, ter procurado a cura, nada adiantava. Oh, aleluia. E nisso, já nesse início, nessa parte, foi quando Deus falou no meu coração que pode ser o melhor médico que existe no mundo, mas na verdade a cura às vezes não está nesses caras, às vezes simplesmente está em Deus, porque é o médico dos médicos. Então ela vinha sofrendo com isso e ouvindo falar de Jesus, ela criou pela fama dele, né, que ele curava, libertava. Então ela foi até a multidão assim para poder procurar a cura dela, né, para ver se era verdade mesmo. Só que aqui nessa passagem eu vim entender que a fé dela foi tão forte que isso falou dentro dela assim, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Só que o que eu parei para analisar nisso, que ela não fala com ninguém. Ela não fala para uma outra pessoa. Sabe o que eu vim entender aqui, irmãos? É que nem tudo o que Deus te prometeu, o que Deus falou com você, você deve contar para outras pessoas. Porque nem todo mundo está feliz de saber que tem uma bênção chegando para você, que tem uma bênção preparada para você. E pode até causar mesmo pessoas que têm inveja e acabar atrapalhando. E por você não vigiar, você pode acabar até mesmo na inocência, acabando dizendo, e você mesmo atrasa a que a sua bênção chegue. Então, ela quando ela para e analisa assim, ela cria essa certeza dentro dela que ela vai ser curada, ela prossegue, e quando ela vê aquela multidão, ela pensa, poxa, tá todo mundo ali, né? Todo mundo de cabeça erguida, todo mundo levantando a mão, querendo tocar Jesus, querendo alguma coisa, a atenção dele, e Jesus continua caminhando. Então ela cria uma estratégia. Ela por detrás dele, por meio da multidão, ela vai até Jesus e toca as suas vestes. Sabe o que isso quer dizer? É que para você chamar a atenção de Deus, você tem que descer. Você tem que botar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Então essa mulher, com essa estratégia dela, ela procura fazer isso, e com a certeza, a fé dela que ela tinha, ela tocou em suas vestes e ela foi curada. Sabe por quê? Eu fiquei pensando assim, poxa, essa mulher, ela teve uma fé tão forte que, né, uma certeza que ela criou dentro dela, mas com ela guardou para ela foi até Jesus e foi curada. Porque a fé, em Hebreus 11, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu parei para analisar que a fé a gente não vê, né? A gente não sente cheiro e nada. A gente simplesmente acredita. A gente, como essa mulher fez, a gente desce primeiro, a gente ajoelha, a gente pede a Deus e tem fé que vai acontecer. Eu parei para analisar uma coisa, que em Gênesis, no primeiro capítulo,
quando Deus fala, quando está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu vi que parei para analisar só nesse primeiro, nessa primeira frase assim, não é o céu, é os céus. Então eu vejo que não são um, são mais de um. São quantos? São 3. E pelo que eu aprendi, o primeiro, o atmosférico, que é onde você tira o seu passaporte e o homem pode te levar de avião. Você voa, atmosférico. O segundo, astronômico, é onde fica o sol, as estrelas, a lua, os planetas, tudo bonito. Mas agora o terceiro só tendo fé, só você acreditando e buscando a Deus que você vai herdar o reino de Deus. Porque no terceiro, homem nenhum pode te levar, e sim a não ser o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, voltando para o texto, quando essa mulher ela é curada e Jesus pergunta quem tocou das vestes, a multidão, os seus discípulos, responde: mas Senhor, todo mundo te tocando. E o Senhor pergunta quem lhe tocou nas vestes. Então é aí que Jesus reconhece: mas foi um toque diferente, pois de mim saíra poder. Então aquilo foi tão forte que na hora ele percebeu assim: nossa, eu acho que eu nunca tinha visto uma fé tão forte assim. Então quando essa mulher, ela temendo e tremendo mediante aquela situação, ela confessa para Jesus que tudo o que aconteceu, o que ela fez naquele momento. E eu acredito que ela poderia achar até que Jesus ia achar ruim, mas não. Jesus achou aquilo tão lindo, tão forte da parte dela, que ele a levanta e fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e livra-te do teu mal. Então é isso que eu deixo para os irmãos. Confesso que eu tinha estudado sobre outro tema, O tema que eu tinha estudado, os irmãos querem saber, era em 1 Coríntios, capítulo 13. Que fala sobre a excelência do amor. Só que quando no início do culto Deus falou de uma outra forma comigo. Então, para você que vem há muito tempo querendo uma cura, precisando de uma resposta de Deus, acredita que vai ser curada e ajoelha e pede a Deus, que Deus vai te ouvir. Assim como eu aprendi com o nosso pastor, ele falou que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então eu lembro também da palavra de Deus que diz, não sei muito como mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se nós somos a imagem e semelhança de Deus e Ele venceu, nós somos filhos dele, nós vamos vencer. Então, e é isso que Deus me deu até aqui. E eu peço aos irmãos que olhem pela minha vida para que eu possa continuar firme. E assim eu agradeço a minha oportunidade.
rápido e breve, só para aumentar a fé do mensageiro, que foi forte. Eu estava com essa palavra em casa. E eu estava a tarde toda com essa palavra, assim, bradando no meu ouvido. Eu falei, Deus, se eu tiver uma oportunidade, eu vou entrar nesse rolo. Mas não consegui entrar. Quando eu sentei ali, Deus me levou ao nosso pastor e literalmente fugiu da memória. Mas, para o varão aqui, para o Marco Vinícius, continua nessa fé, filho. Tem essa audição, esse discernimento de ouvir a voz de Deus. Isso é lindo. Quantas vezes eu entrei na casa de meu filho, vários esboços, eu nem faço mais esboço mais. Hoje é sentar a oração e Deus vai dar na terra. Então, venha com esse discernimento. Ouvindo a voz de Deus, foi lindo. Glória a Deus. Eu, no meio da minha caminhada, eu estava nessa perna esquerda aqui, eu tinha 3 buracos nessa perna esquerda. E foram 12 anos sofrendo, 12 anos sofrendo com esse processo. E eu já estou hoje 12 anos nessa caminhada. E toda vez que eu ia no médico, era para operar, e o médico falava assim, olha, você vai operar depois que fecharem essas 3 úlceras vasculares. E eu trabalhava no dorso, subia com um monte, evangelizava, chegava em casa com a perna desse tamanho. E só conseguia dormir no poder da nimesulida, porque ela tira a dor. De manhã eu tinha que tomar outra porque a dor era intensa, e foram 12 anos. E teve uma hora que eu parei e falei, Deus, o Senhor já me usou para tantas pessoas. Não, eu me revoltei. Eu falei assim, o Senhor já me usou para tantas pessoas para eu profetizar e a cura acontecer. E agora que eu estou precisando desse rolo, ele falou assim, usa a tua fé. Glória a Deus. Porque o poder já está com você. Glória a Deus. E eu sentado, eu falei assim, usar minha fé, o poder já está com você. Glória a Deus. E eu tomei posse, Deus falou assim, isso não é coisa para médico, você pode até ir procurar vários médicos, mas eu quero te dar uma experiência nova. Eu quero te dar algo que você vai testemunhar e dizer que foi eu, o Deus, que te curou. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Não era para o homem, velho. Técnico de enfermagem, várias pessoas falaram assim, olha, eu conheço pessoas especializadas em feridas. No Rio, eu consigo te levar lá. Eu falei assim, as portas estão abertas para poder eu ir, mas o mistério não é pro homem. Porque como é que eu ia dar um testemunho desse, hoje aqui, depois de 12 anos, falar que quem me curou foi Jesus, passei a mão no óleo e chapava na perna todo dia, Jesus me cura, Jesus me cura. Eu usava a minha mão. Não precisei, foi igual a pastora falou, não fui atrás de profeta, atrás de A e de B. Eu botei a minha fé em ação. Aleluia. Querem olhar para aquela irmã ali? Eu vou botar a minha fé em ação. Glória a Deus. Porque hoje já estou curada. Porque saiu virtude. O mensageiro hoje trouxe uma palavra que tinha virtude. Então a palavra ela não vai voltar vazia. Eu estou aqui porque o Senhor ardeu no meu coração, meu filho. Se levanta. Porque estou hoje colocando, derramando algo sobre a vida do mensageiro. Estou derramando uma porção dobrada, mas não é algo diferente. É algo para poder impactar. Nem você vai entender. Porque toda mensagem que Deus der uma direção, ela não vai voltar vazia. Assim te diz o Senhor. Assim como eu levantei Samuel na casa de Eli, estou eu te levantando nessa terra hoje com uma voz profética, com algo diferente. Porque você tem que dizer, Senhor, eu não quero viver da mesma forma. Pai, eu não quero copiar a mensagem de pregadores que eu vejo no YouTube. Eu quero algo diferente. Eu quero algo, Pai, vindo do céu, vindo do Senhor. Ele está hoje te entregando aquilo que você pediu a Ele. Não é um som de Marco Feliciano, não é algo diferente. É algo hoje que desceu para você hoje do trono. Algo diferente que você pediu para o Senhor. E é uma virtude. Uma virtude do altar do Senhor. Eu via como mulher que ficava assim, ó, trabalhando de uma forma naturalmente, algo sobrenatural. Nem você entendia o porquê, mas era Deus. Era Deus te dando direção. Era Deus te dando discernimento. Para Deus colocando palavras nos seus lábios. Eu via como colheita caía sobre a tua mente. E você ficava impactado. Deus, foi sim. É porque você se colocou na brecha. E essa unção hoje derramou sobre a tua vida. Você falou que foi a primeira. Vai ser uma das primeiras. E Deus vai te dar algo diferente. Não é algo pregador, porque é algo diferente, porque você é humilde. Você tem um coração quebrantado, você é humilde. E Deus se agrada dessa humildade. Nunca perca
perca essa humildade. Porque Deus vai te sacudir. Você falou do passaporte? Abra a tua mão. Eu recebo esse passaporte. Porque Deus vai te levantar, vai te levar nos 4 cantos do mundo. Ele vai te levar de uma forma sobrenatural. E é uma ferramenta que você sabe mexer muito bem. Ele vai te usar de uma forma sobrenatural com essa ferramenta. Porque você é inteligente. Você tem que ser inteligente. E essa sabedoria não é sabedoria de homem. É sabedoria porque Deus quem te deu. Então toma posse hoje em nome de Jesus. Eu essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, sem perca de tempo, todo mundo aqui na frente, eu quero chamar o irmão José, que ele vai cantar comigo. Vai dar tudo certo. Aleluia, vem aqui pra frente. Você que faz a campanha toda sexta-feira. Aleluia, já deu, papai. Aleluia. Glória, glória, glória. E a gente colocar a nossa Senhor com uma bandeja na mão. E Ele está distribuindo nessa noite. Obrigado. Pai, nesta noite, como voz profética, eu quero ser boca de Deus neste lugar para profetizar o sobrenatural na vida dos teus filhos. Mais uma campanha
Rabassuri andarabacebra. Aleluia.